Nós vamos falar sobre o cristão e a sexualidade. Eu queria ler dois textos para deixarmos como base. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Primeira carta de Paulo, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Carta aos Coríntios. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, pela vossa sensualidade, pelo vosso desejo sensual. Agora vamos para Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24 diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus amados, falar de sexualidade, a sexualidade é a coisa mais íntima do ser humano. Falar nisso é um assunto que envolve tabus na sociedade moderna. A sociedade que vive fora do contexto da palavra tem regras e tabus na questão da sexualidade. Com todo o liberalismo que existe, com toda a promiscuidade que existe, assim mesmo, lá fora, na sociedade do mundo, existem muitos tabus. E na igreja de Cristo, muitas vezes a coisa é pior ainda. Por quê? Eu explico. Porque muita gente viveu uma vida devassa lá fora, e ele vem para a igreja e transfere para o casamento aquele conceito de pecado que ele próprio tinha com as relações pecaminosas sexuais da vida devassa lá de fora. Então transfere para o casamento um monte de regras e de tabus, porque também é uma maneira de uma autocomiseração, uma autopunição. Foi isso que Santo Agostinho fez. Viveu uma vida devassa e depois, para poder justificar a sua devassidão, faz voto de castidade. Eu quero dizer aqui nessa manhã, para você que está vendo uma fita ou para você que está vendo um programa de TV, eu quero dizer que eu não tenho compromisso aqui com o seu tabu, com o que você aprendeu do teu pai e da tua mãe. Eu não tenho compromisso com aqueles que distorcem textos da Bíblia para adaptarem a um costume ou uma regra cheia de invencionices da cabeça do homem. Eu não tenho compromisso com nada disso. Eu não estou preocupado com o que vão pensar. Não estou preocupado com o que vão achar do que eu vou falar. O que eu vou falar, eu vou pautar na palavra. E eu desafio qualquer exegeta, qualquer hermeneuta, qualquer teólogo a contrariar os princípios bíblicos que eu vou colocar aqui sobre a questão da sexualidade. Isso é logo para a introdução, para poder ficar bem explicadinho aqui. A questão do sexo é que até no nosso meio tem muita gente que pensa que Deus fez o homem e deixou o diabo para fazer o sexo. No meio evangélico, a sexualidade é muito mais associado ao erro e ao pecado do que algo bom que Deus fez. Muito mais. A questão, para você saber se o sexo é uma coisa ruim ou não,
desprezível? Não. Você tem que fazer uma pergunta: quem fez o sexo? A Bíblia diz que na criação, quando Deus ia criando todas as coisas, quando Ele disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação, e disse Deus, criem-se as aves do céu, sempre no final de Gênesis 1 você vai encontrar: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus faz o homem, Ele muda o tom. Em Gênesis 1:31, e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Significa então que tudo que Deus fez no homem é muito bom. Não foi o diabo que inventou o sexo. O sexo, dentro do princípio que nós vamos mostrar aqui, é algo muito bom. Por que você acha que Deus fez o homem com uma genitália sexual e a mulher com uma genitália sexual? Porque Deus colocou no homem um hormônio, a testosterona, né? É um hormônio que atua na área da sexualidade do homem, e colocou na mulher o estrogênio, que é um hormônio que atua na sexualidade feminina. Porque Deus colocou no homem, né, na glande do pênis do homem e no clitóris feminino, milhares de vasos sanguíneos, onde há uma injeção de sangue em quantidade maior para aumentar a sensibilidade. Para que Deus fez isso? Porque Deus colocou a libido no homem, o desejo no homem. Então Deus é um masoquista. Vou botar essa raça com desejo. Você vai desejar, mas não pode, hein? Não é para usar nada não, hein? Por que você acha que Deus fez tudo isso? Porque existem milhares de terminações nervosas no teu corpo que no toque suscita você a sensualidade. Por que Deus fez isso? Para brincar com teus sentimentos e com as tuas emoções? Sabe, irmãos, Deus colocou a sexualidade no homem para despertar no homem um desejo de união. A sexualidade mata a fome de intimidade que o homem tem. Agora, qual é o padrão de Deus para a sexualidade do ser humano? Está aqui na profecia de Adão. Gênesis 2:24. Adão profetizou, foi profeta. Meu irmão, está aqui. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui está o padrão de Deus para a sexualidade: um homem e uma mulher que se tornam um. Um homem e uma mulher que se tornam um. O padrão de Deus para a sexualidade não é a poligamia, onde o indivíduo tem vários parceiros. Só se torna um homem e uma mulher. É a monogamia. O modelo de Deus é a monogamia. É dois que se tornam um. Isto foi ratificado por Jesus em Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Jesus ratifica isso aqui. Porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não serão dois, mas uma só carne. Também foi ratificado por Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 6,16, que o que se junta com uma meretriz, com uma prostituta, faz corpo com ela. Aí ele vai lembrar o que Adão e o que Jesus falou. Não disse que serão dois em uma só carne? Ele reafirma no final do versículo de que o homem não pode se juntar com uma meretriz, porque o padrão de sexualidade de Deus é um homem e uma mulher, não é um homem com duas mulheres, ou vice-versa. Então Paulo ratifica. Também é ratificado, e aqui eu começo um negócio. É ratificado em Hebreus 13,
4. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão ao adultério e à prostituição, Deus o julgará. Aqui vai a minha primeira indignação com a deturpação do texto para adaptar para interesses pessoais. Muitos líderes evangélicos deturpam Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 não trata de relações ou modo de relações sexuais do casamento. Alguém usa essa passagem? Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ó, leito sem mácula é o sexo só com a penetração, tá vendo? É leito sem mácula. Exegese errada, hermenêutica herética, porque existe um princípio da interpretação. Você, quando quer entender um texto, você precisa do contexto, que pode ser imediatamente anterior, ou imediatamente posterior, ou em alguma passagem a priori, na frente. Nesse texto, o contexto está dentro do próprio texto. Leito sem mácula não tem nada a ver com o tipo de prática sexual do casamento. O próprio contexto mostra: leito sem mácula é o leito da fidelidade. Porque os que se dão ao adultério, ele está tratando da infidelidade conjugal. Ele está tratando do pecado, da violação, da unicidade que Deus criou o casamento. Não está tratando de que tipo de prática sexual você vai ter ou não dentro do casamento. É uma deturpação e é uma vergonha tentar deturpar o texto para interesses ou manias ou tabus que alguém quer ter. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Admirado, respeitado. O casamento e o leito onde os cônjuges são fiéis. O contexto. Porque os que se dão ao adultério, isso é, aquele que não mantém o seu leito imaculado, Deus o julgará. Essa aqui é a primeira. Querido, o padrão de Deus para a sexualidade é um homem e uma mulher no compromisso do casamento. Agora, pastor, qual é a diferença da relação do padrão de Deus, que é no casamento, para as outras relações sexuais? Qual é a diferença? O que que pega? Primeiro, querido, o casamento representa o mistério da Trindade. São duas pessoas que estão no mesmo ser. São dois, mas ao mesmo tempo são um. É singular. O caráter de Deus é manifestado na carne. É incrível essa analogia. Para que sejam um. O que é Deus? É uma trindade que é una. Deus, quanto à personalidade, é trino. Quanto à essência, é uno. O casamento não é uma unidade, que são duas coisas que se juntam, é uma unicidade. É duas coisas que se fundem para serem uma. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O caráter de Deus se manifesta na carne. Qual é a diferença? É que na relação íntima do casamento há uma inocência erótica. Isso é, na relação do casamento íntima, na relação sexual, não há culpa nem vergonha. E na
relação extraconjugal. Primeiro, é que não se celebra a intimidade profunda do casamento. Quando o homem se relaciona com uma outra mulher ou vice-versa, há prazer físico, é verdade. São dois corpos que se juntam, é verdade, mas nunca vão ser um. E uma outra coisa é que nessa relação existe medo, culpa, raiva, tédio. E muitas vezes o erotismo é esmagado pela violência. Por isso que nas relações sexuais fora do padrão de Deus, há sempre troca de parceiros. Porque nunca se satisfazem. Porque um homem vive com uma mulher há mais de 50 anos. Porque alguém vive com uma mulher há 30, 40 anos. Porque só no casamento existe a completude da satisfação íntima. Nas outras relações, isso é misterioso. Quando Deus faz uma analogia do casamento com as coisas de mais profundas do seu reino, que é a Trindade, que é a união de Cristo com a igreja, meu irmão, é que há um mistério que envolve o casamento. O que faz um homem estar ligado a uma mulher 30, 40, 50 anos, é porque só ali a completude de satisfação íntima. Nas outras relações tem que haver trocas, porque com o passar do tempo vira tédio. Agora, que outras relações estão fora do padrão de Deus? Primeira instância, toda relação sexual fora do projeto de Deus de um homem e de uma mulher. Qualquer relação fora do compromisso do casamento está fora do projeto de Deus. Vamos salientar o adultério. O que é o adultério? Relação de casados fora do cônjuge, com outros casados ou solteiros. Prostituição. Eu não vou nem entrar aqui no detalhe da palavra, né? Porneia, né? Pornos em outra, no grego e tal, mas a palavra prostituição, de maneira geral, na Bíblia, significa sexo ilícito. Toda prática sexual ilícita. Entre solteiros, solteiros com casados, entre pessoas do mesmo sexo, sexo bestial com animais, toda prática sexual ilícita, isso é, fora do casamento, é prostituição e tem julgamento de Deus, isso é juízo de Deus. A homossexualidade, que é a prática sexual de pessoas do mesmo sexo, condenada também. E aí, eu vou destacar mais uma vez, de maneira vergonhosa, usam um texto que trata de sexualidade, de homossexualidade, para poder dizer que tipo de intimidade está no casamento. Eu nunca vi gente para deturpar, para cometer tanta heresia com texto, para adaptar para seus interesses. Vocês querem ver? Um texto que eu já vi tanto crente usar para poder combater a intimidade do casal, para dizer que só tem um padrão. Vamos analisar? À luz da hermenêutica. Romanos 1. Abre aí a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui. Romanos 1, 26 e 27. Deixa você abrir, para você olhar aqui para mim dizer uma coisa para você. Já achou o texto? Agora olha aqui para mim. Quando eu estou falando aqui de hermenêutica, é bom até eu explicar, porque muitas pessoas amigas não podem entender essa linguagem. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Exegese é a ciência da interpretação do texto. Existe um princípio na hermenêutica. Entre tantos princípios existe um. A Bíblia por si só se explica. Você não pode quebrar esse princípio. Você quer ver? Olha o que é que diz. Eu já vi tanta gente usar o texto de Romanos 1, a partir do 25, está falando de relações homossexuais. 25, 26 e 27. Agora olha o que é que diz o texto. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram
o uso natural no contrário à natureza. Paro aqui. Eu já vi muita gente pegar esse texto. Olha aqui, pastor. Olha, no casamento só pode ter a relação por penetração. Porque olha o que diz aqui, olha. Não pode tirar o uso natural. Agora vamos entender o que é uso natural. A própria Bíblia explica. O versículo 26 está entrelaçado com 27. Você não pode dissociar os textos. O 27 vai explicar o que é uso natural. Não tem nada a ver com a intimidade do casal. Olha o que é uso natural. 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Versículo 26, no final diz, mudar o uso natural. Versículo 27, deixando o uso natural. Agora ele vai explicar o que é uso natural. O uso natural é a mulher deixar de ter relação com o homem e ter com outra mulher. É o homem deixar de ter relação com a mulher e ter com outro homem. Não tem nada a ver com a intimidade do casal. Isso é uma vergonha, deturpar e quebrar um princípio da hermenêutica que a Bíblia por si só se explica. Uso natural é o que é contrário à natureza. Deus fez o macho para ter intimidade com a fêmea. Deus fez a fêmea para ter intimidade com o macho. O que é contrário a isso? É a fêmea ter relação com fêmea e o macho ter relação com macho. O texto não trata de casamento, trata de relações homossexuais. Então, cuidado. Quando a gente for falar de alguma coisa, a gente não acabar incorrendo em erros. Tá vendo, irmão? Olha, não pode isso, não pode aquilo. Eu vou chegar lá. O negócio vai ferver daqui a pouco. Sabe? Não deturpe textos para seus interesses. Não deturpe. Bem, eu já falei quem fez o sexo. Eu já falei sobre o padrão de Deus para a sexualidade. Eu já falei da diferença do padrão de Deus para as outras relações, o que são relações erradas. E agora eu quero falar sobre princípios da intimidade da relação aprovada por Deus, que é um homem e uma mulher que são um no casamento. Vamos para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, princípios da intimidade das relações sexuais do padrão de Deus. Versículo 3. O marido pague a mulher, capítulo 7 de 1 Coríntios. O marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher, o marido. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente ao homem. Portanto, a mulher não é objeto de satisfação sexual do homem. E nem tampouco o homem é objeto exclusivamente de satisfação sexual da mulher. Satisfação mútua. Agora escuta o que eu vou dizer para você. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o homem. Para que haja satisfação sexual, o princípio da intimidade tem que estar vigorando. Agora, para que haja intimidade, tem que haver construção. E para que haja construção, tem que haver diálogo, vulnerabilidade. Tem que haver honestidade, tem que haver compreensão. Como é que a pessoa quer construir intimidade e se satisfazer sexualmente se ela não aprender a construir essas coisas? Querido, antes que haja harmonia de corpos,
tem que haver luta de almas. Para que haja harmonia dos corpos, tem que haver luta de alma. Ver o que um quer, o que não quer, compreensão, cessão, diálogo, franqueza, mostrar que é vulnerável. Doação. Antes de harmonia de corpos, tem que haver luta de almas. É esse o problema de muitos casamentos. Mas no casamento, o primeiro princípio da intimidade é que o homem satisfaça a mulher sexualmente. E a mulher satisfaça o homem sexualmente. E aqui vai um pequeno conselho para a minha classe de los machos. Pega leve, meu filho. Vai devagar, porque o santo é de barro. Muita pressa, muita vontade, você pode deixar o outro chupando o dedo. Então, calma. Calma. É uma construção. Calma. A mulher não elabora igual o homem. A mulher é sensível a toques, a boas palavras. Começa a construir de manhã. O cara sai de manhã, xinga a mulher, empurra a mulher, grita com a mulher, briga com a mulher e vai embora trabalhar. O dia todo ela está remoendo aquilo. Ele me xingou. Eu não sou isso que ele falou. Aí ela disse um monte de coisa para ele, porque para o homem entra aqui e sai por aqui. A mulher entra aqui e vai aqui. Viu, meu amigo? O homem, a mulher fala, você é um chato, um bobo, tu é um idiota. A não ser quando é um homem muito delicado. Mas isso aí para um homem normal, sabe? Agora você diz que a mulher chata, é nojenta, é boba, não sei o quê, vai no coração dela e pronto. O dia inteiro. Ela está com aquilo remoendo. Daqui a pouco ela lembra, ele me chamou de chata, de nojenta. Aí o cara chega às 7 horas da noite em casa. Tudo bem, querida? Ela nem dá beijo, não dá nada. Ela só olha para o cara e tal, vai, janta para o homem, está tudo bem, maravilha, glória a Deus, aleluia. Aí chega de noite, a mulher está toda trancada. Pastor, eu vim aqui porque a minha mulher é muito fria. Muito fria, meu filho, com um homem desse vai virar prosdóximo. Primeiro princípio da intimidade, que o homem satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o homem. Agora o segundo é que esquenta. Versículo 4. Deixa eu até tossir aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo na mulher. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. No casamento, os cônjuges são livres para lutarem e crescerem no prazer, até atingirem o limite máximo. Eu vou repetir. Vou repetir, até vou melhorar. No casamento, os cônjuges são livres para lutarem e crescerem no prazer do corpo um do outro, até atingir o limite máximo. Está aqui na Bíblia, irmão. Pode espernear, pode bater com a cabeça na parede, pode fazer o que quiser, pode vir do jeito que quiser, está aqui na Bíblia. Isso aqui é Bíblia, o resto é blá blá blá. Eu não tenho nada a ver com o conceito de teólogo, porque Deus entende o mistério da intimidade. O padrão é que tudo que você faça na intimidade do teu casamento gere prazer, compreensão, alegria,
satisfação. Qualquer coisa que venha interromper a intimidade na relação, você tem que banir. Querido, eu quero dizer para você que a sexualidade no casamento é um prazer sem reservas. Não estamos numa relação para sermos julgados por ninguém. É dois que se tornam um. E não se tornam um com a opinião do pastor. Não se tornam um com a opinião do profeta. Não se tornam um com a opinião da minha mãe. Não me torno um com a opinião do meu pai. Não me torno um com um teólogo mais famoso. Eu não me torno um nem com Deus nessa relação. Portanto, sabe por que muita gente quer que um pastor ou um teólogo dê uma relação do que pode ou não pode no casamento? Sabe para quê? Para ele transferir responsabilidades. Porque afinal de contas foi o pastor que disse que pode. Botar a mão naquilo pode, botar a mão naquilo outro não pode. Botar a boca ali pode, botar a boca aqui não pode. Foi ele que disse, não fui eu. Você é responsável pela sua intimidade. Ninguém tem autoridade de meter o bedelho. Pode pensar o que você quiser. E vou dizer mais, não me vem aqui com pergunta. No casamento, à luz da Bíblia, os cônjuges são livres para lutarem e crescerem no prazer do corpo um do outro. A sexualidade no casamento é um prazer sem reservas. Não estamos numa relação para sermos julgados por ninguém. Só existe um princípio da intimidade. Como é que Deus é fantástico. Só tem um princípio da intimidade. Isso para frear a brutalidade do homem. 1 Pedro 3,7 na primeira parte. Marido, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando honra à mulher, que é vaso mais fraco. Esse é o único princípio da intimidade que você pode pegar a Bíblia aí e folhear. 1 Pedro 3,7, a primeira parte. Maridos, eu estou trazendo numa linguagem de hoje. Aí fala coabitai. Marido, tenhais relações sexuais com entendimento com as suas mulheres, dando à mulher a preferência como vaso mais fraco. Deus é tão inteligente e conhece bem qual é a índole do homem. Foi Deus que fez o homem. Deus sabe que Ele botou no homem aquela índole de posse, de domínio. Se Deus não colocasse esse parâmetro, tadinha de vocês. O cara ia querer obrigar você a fazer qualquer coisa. Não, porque você é minha. Tudo isso aí é meu. Está aqui na Bíblia. O teu corpo é meu, sai fora. Aí a mulher ia ser violentada. Portanto, quem tem a primazia da relação da intimidade é a mulher e não o homem. O homem não pode fazer nada que a mulher não queira. Agora vou abrir um parênteses aqui, eu não vou deixar isso passar. Agora só aqui entre nós e o Brasil. O homem só não faz alguma coisa com a mulher se for trouxa. Porque um homem sabe conquistar. Agora o cara vem igual um cavalo, um violento, e quer obrigar a mulher a um monte de troços que ela não está nem preparada emocionalmente, psicologicamente, vai criar um choque no casamento e o princípio da intimidade vai ser quebrado.
Por isso que na relação sexual do casal, é alguma coisa tão profunda, que talvez a minha sexualidade com a minha esposa não sirva de padrão para a sexualidade sua com teu marido. Porque é algo tão íntimo e tão profundo de cada casal. E esse é o perigo da comparação. Esse é o perigo de que eu fico vendo, às vezes, quando olha que meu marido faz assim, faz assado, a outra... Eu não vim quebrar, por favor, em nome de Cristo, eu não vim quebrar nenhum princípio de sua intimidade. Você vive com a sua mulher há 30 anos e vive muito bem na sua prática íntima, que Deus continue te abençoando. Agora, se você vive com a sua mulher há alguns anos, e a intimidade sua está toda fragmentada, o Espírito Santo usa essa palavra, para que haja diálogo, compreensão, para que haja cessão, para que haja honestidade, para que a sua intimidade seja reconstruída, porque você representa o mistério de Deus. Portanto, irmão, não vem me perguntar que tipo de prática sexual pode ou não no casamento. Não me venha com essa pergunta, que isso é um problema da intimidade do casal. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem no marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem na mulher. Não diz parte do corpo, está dizendo o corpo inteiro. Isso é uma questão de inteligência. Isso é uma questão de estrutura emocional e psicológica dos cônjuges. Eu desafio, pode alguém estar torcendo o nariz na televisão? Está aqui a Bíblia, vem cá dizer. Vem aqui para mim dizer. Vem cá. Vem aqui dizer para mim que tipo de padrão Deus estabelece do que pode e que não pode na relação sexual do casado. Vem aqui. Não venha me torcer texto. Mostra aqui. Eu estou aqui usando a Bíblia, está claro, está aí na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. O corpo da mulher é do marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem na mulher. O corpo do marido é da mulher. Agora, Deus é tão bom. Deus é tão bom, que Ele deixou um livro de sexo explícito na Bíblia. Ah, se não tivesse esse livro. Ah, mamãe, eu vou mostrar o que eu estou... Ah, peraí, por favor, antes de mostrar o livro, tem o terceiro princípio, me perdoe. Já estou com pressa. Tem o terceiro, isso é um princípio tremendo, o terceiro princípio. Versículo de número 5. Oh, meu Jesus, não posso esquecer isso. Antes de mostrar isso que eu acabei de falar. Não vos defraudeis, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa sensualidade. Terceiro princípio. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou dizer para você. Primeiro, dentro do terceiro princípio, a prática sexual é uma coisa ativa. A sexualidade é o termômetro do relacionamento conjugal. Sexualidade ativa anda de mãos dadas com casamento sadio. Não vos defraudeis um ao outro, a não ser, não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo por algum tempo, não é muito tempo não, algum tempo, para aplicardes a oração e depois vos ajunteis novamente, para que você não seja tentado pela sua sensualidade, pela sua libido. Primeiro, sexualidade é uma coisa ativa. É, irmão, meu marido me procura de 3 em 3 meses. Tem que tratar esse homem. Tem algum problema. Tem que ser tratado. O que foi, reverendo?
Pastor Santo está dizendo ali, dá Viagra para ele. Olha o alvoroço no arraial. Tá aqui algum problema, depois eu vou falar de alguns desses problemas. Eu não posso falar logo agora, para poder, é fácil, é adaptável aqui. Bem, pode ser que seu marido, se ele tiver até 30 anos, ele é um forte candidato à ejaculação precoce. Isso traz ansiedade e insegurança, ele pode querer fugir da relação, porque ele não consegue te satisfazer. Ele precisa de tratamento psicológico, precisa ter calma. Isso pode acontecer com um homem na idade até 30. No homem acima de 30 anos, pode ser que ele esteja estressado, depressivo, e por causa disso ele não tem uma ereção normal e ele tem medo da relação, ele foge. Homens acima de 50 anos, pode ser por questões de diabetes, pode ser por questões de baixa do hormônio da testosterona, ele pode ter uma baixa hormonal, pode ser também por hipertensão, então ele pode fugir da relação. Tudo isso tem tratamento, tudo que eu estou falando. Na mulher, porque muitas vezes a mulher não tem nenhum apetite sexual, pode ser baixo do hormônio estrogênio, tem uma baixa da taxa hormonal, e ela pode ficar uma mulher fria, e ela pode estar fria pela maneira que ela é tratada diariamente. Mas, biblicamente falando, a relação sexual do matrimônio é uma relação ativa. A relação sexual é mútua, não é mercadoria de troca. Se não trocar a geladeira essa semana, não. Olha, se você não for comigo nesse lugar, você sabe que eu desejo tanto ir nessa reunião dos colegas da minha empresa. Se você não for, esta semana, eu dormirei no quarto das crianças. Não pode. Sexualidade no casamento não é mercadoria para negócio. Minha querida, eu vou apregoar 30 dias de jejum aqui em casa. Você só pode apregoar jejum na tua casa se tua mulher concordar contigo. E é por pouco tempo. Não é por 30 dias não, malandro. Uma semana. E não pode ficar na oração toda a vida. Certo, pastor? Está aqui um homem com mais de 50 anos casado com a mesma mulher, que tem 11 filhos, manja do negócio. Eu não posso aceitar que no casamento a pessoa tenha a ideia que a sexualidade é uma coisa repugnante, é uma coisa terrível. Tem que fazer, meu Deus, Senhor. Se um anjo estiver aqui hoje, oh Jesus, mistério. Guarde esses 3 princípios. Princípios da intimidade. O marido satisfaça a mulher sexualmente, a mulher o homem. Segundo princípio, os cônjuges no relacionamento sexual do casamento são livres para o prazer. Ninguém pode julgar a sexualidade no casamento. Não é uma relação para alguém meter o bedelho e dizer o que pode e o que não pode. É problema seu e da sua mulher. Terceiro, a sexualidade é uma coisa ativa. E não é uma coisa de uma decisão unilateral. É uma decisão que vai a 2. E agora, meu irmão? Se na Bíblia não tivesse um livro de sexualidade explícita, ativa,
para arrebentar com qualquer teoria do relacionamento íntimo. Ah, se não tivesse o cântico dos cânticos. Ah, se não tivesse. Gente ia inventar um monte de pataquada. Vamos ver? Maravilha. O cântico dos cânticos, Cantares de Salomão. Abre aí no capítulo 1. É a celebração das relações sexuais de Salomão com a sulamita, com a amada. Não venha para cá querer deturpar o livro e dizer que o livro trata da igreja. O livro de Cantares trata da sexualidade de um casal que é exemplo de intimidade e de unicidade. Você pode, por analogia, já que o casamento tipifica a união de Cristo com a igreja, usar Cantares. Mas em essência, o livro de Cantares é uma linguagem bela, apaixonada e viva da relação de um homem com uma mulher. Vamos ver? Está em Cantares? Capítulo 1, versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Beija-me ele com os beijos da sua boca. Isso aqui não é linguagem figurada não, irmão. Mete o bocão nessa serva, meu irmão. Beija essa mulher, meu filho, pelo amor de Deus. Você sabia que o toque tem muita mulher com rigidez do tônus muscular, bico de papagaio, problemas na coluna, envelhecimento precoce, porque ela não é tocada. Sabe? Não é beijada. Ah, Jesus, dá juízo a esse povo. Versículo 16. Não dá para pegar livro de Cantares, senão a gente vai ficar aqui 10 dias. Só vou ressaltar um negócio aqui. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso. Tem 3 coisas aqui. Para os homens, tem 2. Para o casal, tem 1. Ele é gentil e agradável. Não é um cavalo, um ignorante, um brutamonte. Ele é gentil, com cuidado. Devagar. E é agradável. Fala coisas boas. De vez em quando eu viajo, que eu fico mais de 2 dias, eu tenho um limite para mim. Eu não fico mais de 5 dias em viagem nenhuma sem a minha esposa. A partir daí, me acompanha. Se não quiserem pagar para minha mulher aí, vai lamber sabão, eu não vou. No máximo é 5 dias. Ai, esse homem é um fenômeno. Não é nada disso que você está pensando. É porque eu acho que há uma ligação entre você e a sua mulher. Eu, de vez em quando, pastor, não aprendi assim, eu também não aprendi, eu sou meio tosco, sabe? Eu nunca fui dado na minha família, esse negócio de toda hora abraçando. Eu não vi isso na minha casa. Eu não fui dado a isso. Mas eu sou um ser humano inteligente. Como diz a psicologia social, o homem é um eterno vir a ser. Você pode se adaptar. Você pode se contextualizar. De vez em quando eu pego o telefone, quando eu vou ficar 2, 3, 4 dias, ligo para minha casa. Se eu não conseguir durante o dia, ela já sabe. Duvido se vai dormir, porque sabe que o telefone vai tocar meia-noite e meia, não interessa. Aí eu ligo, tudo bem, Zé? Tudo bem. Você sabia que você é minha princesa?
Isso é agradável. O cara nunca disse uma palavra agradável para a mulher. Porque a minha mulher sabe, se ela precisar, o dinheiro está aqui, ó. Eu tenho dinheiro, se precisar, mete a mão no bolso que tem dinheiro. Isso é de ser ignorante, rapaz. Ela quer ouvir uma coisa boa, uma palavra boa. Ele é agradável e ele é gentil. Ele não dá tapa, não dá pescotapa, não dá bufetada na mulher. Ele é gentil. E aí, olha só o que ela declara. Olha a consequência, por favor, a minha classe, homens, lombres, por favor. Se você for gentil, olha que coisa linda, diz o texto. Se você for agradável, o teu leito será viçoso. Pega fogo. O negócio é quente. É isso que ela está dizendo. O nosso leito tem vida, a gente bota para quebrar. O negócio aqui em casa pega fogo. Agora você quer ver? Que coisa linda. No capítulo 4 e no capítulo 5, os dois estão em pé nus. Um de frente para o outro. Não, pastor, não. Lá em casa tem um lençol. Um buraquinho. Já foi feito na medida certa. Olha, os dois estão nus, um de frente do outro, excitados, um pelo outro. Olha a declaração, a dele para ela. Vamos começar, hein? Capítulo 4. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade, os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e dos quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas, os teus lábios são como o fio de escarlata, o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos podem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Ele conhecia o material totalmente. Ele via a sua amada totalmente nua. Para você dizer que alguém não tem uma mancha, você tem que conhecer profundamente. O cara vasculhava o material. Esses conceitos mundanos, diabólicos, de colocar preconceito na relação do casal. Agora vai chegar a vez dela. E ela é quente, hein? Tu vai ver o que ela vai dizer. Eu vou trazer aqui uma tradução de um trem aqui que ela vai dizer aqui. Capítulo 5, a partir do 11. Fica mais fácil. Sintetizando. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos pretos como corvo, os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas, lavados em leites, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. E agora? O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras, eu explico já já. As suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Vamos voltar? O seu ventre
é como alvo marfim coberto de safira. Rapaz, o hebraico ele é erótico nas suas pronúncias. Sabe o que ela está dizendo aqui quando fala de ventre? Está falando da genitália masculina. Você já viu como é que é tromba de elefante, minha filha e meu filho? Você já viu? Nunca viu, não? Já viu como é que é uma tromba de elefante? Uma coisa viçosa, erecta. Ela está declarando o que é a genitália masculina do seu marido. Fica vermelha a cara sem vergonha, fica. Tá aqui, isso aqui é a Bíblia. Ela tá olhando ele inteiro. E quando ela termina, ela diz: esse homem é muito desejado. Vamos ver a relação íntima em Cantares? Capítulo 7. Salomão, velho de guerra, é quente. Você quer ver? Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. A volta de tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artistas. O teu umbigo, como uma taça redonda que não falta bebida. O teu ventre, está falando da genitália feminina, como um monte de trigo cercado de lírios. Para aqui um pouquinho. O teu umbigo, como uma taça redonda que não falta bebida. Quando eu disse aqui há pouco tempo atrás que ninguém tem autoridade de penetrar na intimidade do casal, que é uma coisa tão profunda, que tipifica, que representa o mistério da Trindade, e Deus, sabendo do que representa a profundidade de uma intimidade, e como nós não somos seres iguais, somos indivíduos, é a capacidade e a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Cada pessoa que se junta com a outra forma uma, que é diferente da outra que se junta com a outra e forma outra. Salomão era um camarada de ideias. Camarada assim: vou fazer um negócio diferente hoje. Vou levar vinho. Botava vinho no umbigo da serva. Problema dele. Bota guaraná, irmão. Depois desse programa o estoque de guaraná vai acabar. Ele era um camarada de novidade, inteligente, para poder ativar o seu leito viçoso. Entendeu? Eu não vou dar mais detalhe aqui. Mas pelo amor de Deus, irmão, a Bíblia não precisa. Ele fala que o umbigo é como taça redonda que não falta bebida, e o teu ventre como montes de trigo cercado de lírio. Ele fala do umbigo e fala da genitália feminina. Enche um umbigo de vinho, ou de guaraná, sei lá de quê, de leite moça, isso não é problema meu, para ver onde é que ele vai parar. Ah, Jesus. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Isso é para o casamento. Olha aqui: os teus dois peitos como dois filhos gêmeos da gazela. Aí ele vai falar e diz assim: olha, 7. A tua estatura é semelhante à palmeira, os teus dois peitos ao cachos de uva. Uva é pra quê, irmão? É para ficar olhando para a uva. Quando você compra um cacho de uva, ai, que uva linda, joga fora.
tua estatura é semelhante à palmeira, os teus peitos aos cachos de uva. Ele está falando da relação. Dizia eu. Você vê que o camarada, ele começa com vinho no umbigo. Ele está trabalhando para chegar na êxtase do prazer. Aí aqui ele já está no final. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, então os teus peitos serão como cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs. Há um batimento cardíaco alterado na relação sexual. A pulsação sanguínea. Ele está falando do ato sexual em si. Irmãos, a expressão sexual do casamento é um paradigma da união de Deus com o seu povo. E o prazer sexual na intimidade do casamento são retratos do prazer e satisfação que Deus quer dar ao seu povo eternamente. É lindo. É lindo. O casamento é um paradigma, é um modelo, é um padrão do relacionamento de Deus e com o seu povo. O prazer, a êxtase, a satisfação sexual da relação do casado é um retrato do prazer e satisfação que Deus quer dar ao seu povo eternamente. Como o diabo é sujo, como ele deturpa. Isso aqui é Bíblia. Agora, irmão, por que a sexualidade é tão importante? E por que Satanás então trabalha para perturbar na sexualidade? Porque a sexualidade, ela consegue atingir as 4 áreas fundamentais do ser humano. Porque ela é tão importante, Deus sabe disso. Porque a sexualidade é tão importante? Ela consegue atingir as 4 áreas fundamentais do ser humano. Primeiro, a área física, biológica. O ato sexual, quando o indivíduo tem prazer com a sua amada, há uma descarga de endorfina, que é o calmante natural do organismo. Envia um comando ao cérebro, e o cérebro envia um comando para todo o corpo: está tudo bem com ele. Traz calma, alivia o estresse, é bom para o coração. Isso é científico. A sexualidade também preenche a área psicológica. Vamos voltar. Quando o indivíduo tem o prazer, o clímax, a satisfação, há uma descarga de endorfina. Ela envia um comando ao cérebro, dizendo que está tudo bem. A pessoa se sente satisfeita, ajuda a autoestima, alivia as tensões psicológicas. Atende também a área sociológica. Por quê? Você e eu somos resultados da família. Uma boa família, bons filhos. Uma má família, maus filhos. Uma boa família, uma boa nação. Uma péssima família, uma péssima nação. Então, quando o casal tem profundidade na intimidade, aquela relação é forte e é salutar para um efeito psicológico no restante dos filhos. E a sexualidade atende à área espiritual. Ai, meu Deus, heresia, heresia. 1 Pedro 3,7. Eu só citei a primeira parte do versículo. Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que as suas orações não sejam impedidas. Irmão, um casal que vive mal não reflete o mistério da Trindade.
Um casal que vive mal não é paradigma do modelo da relação de Deus com o seu povo. Um casal que não tem prazer não é retrato da satisfação eterna que Deus quer dar ao seu povo. Se não há, Deus fez o casamento para serem um. Se não são um, você está fora do plano, do projeto de Deus. A sua oração não chega lá. Que coisa tremenda, que coisa espetacular é a palavra de Deus. Agora eu quero só deixar, só para salientar, aqui tem muita gente solteira. Eu quero dizer para você que está me vendo pela televisão, relações sexuais fora do padrão do casamento é pecado. Aprenda a esperar. Relações sexuais precipitadas, sabe o que tem acontecido? Mães precoces, abortos, casamentos para darem satisfação social. Espera, moço, espera, moça, ora a Deus, peça a Deus. Deus está interessado na sua completude como ser humano. Se você é viúva ou viúvo, também é a mesma coisa. Se você tinha uma vida devassa lá fora e agora você pertence a Deus, ore a Deus, peça a Deus para te dar uma companheira, para que você seja fiel a ela e ela a você, para que você cumpra na vida o desejo, o modelo e o padrão de Deus para a sexualidade aqui nessa terra. Eu termino. Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Meu irmão, quem é casado aqui, levanta a mão. Os casados, que maravilha! Goza a vida com a mulher amada, rapaz. Se realiza com essa mulher. Se realiza com teu marido, minha irmã. Seja feliz. Tenha uma verdadeira intimidade. Não deixa ninguém meter o bedelho na tua relação. Não deixa ninguém dizer como é que pode ou deixa de poder. Não deixa ninguém interferir nisso. Seja feliz. Ame a sua esposa. Ame seu esposo. Não permita que o diabo, por causa da paixão e da vontade, venha quebrar o vínculo da unicidade. Peça a Deus força. Se alguém está te tentando, cai fora. Não seja adúltero. Seja fiel, celebre a vida, viva a vida. Foi Deus que fez o sexo, foi Ele que estabeleceu a regra. No casamento você é livre para crescer. Que você seja feliz, que você passe uma herança de felicidade para os teus filhos, que você passe uma herança de felicidade para as outras gerações. Deus abençoe os casais da igreja, Deus abençoe cada família, Deus abençoe cada moço e cada moça que aprenda a esperar a hora, porque antes da hora é desgraça, é precipitação. O Senhor nos guarde. Celebre aquilo que Deus fez. Deus vos abençoe em nome de Jesus.